Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico da função f definida por f de x igual a cosseno de x e o gráfico da função g, quando representados no mesmo sistema de coordenadas, possuem somente dois pontos em comum. Assim, das alternativas abaixo, a que pode representar a função g é... Bom, então eu tenho aí a função f de x igual a cosseno de x e tenho as alternativas, cada uma delas com uma função g. E eu quero determinar qual dessas funções aí, quando representada no mesmo sistema cartesiano da função f, determina dois pontos de cruzamento, ou dois pontos em comum, ou duas interseções. Então, para fazer isso, o ideal é seguir a recomendação do exercício, né, que é justamente representar os dois gráficos no mesmo sistema. Então, para fazer isso, eu coloquei algumas imagens que já fazem parte da resolução. Uma imagem maior que é da função seno, do comportamento da função, aliás, da função cosseno, né? O comportamento da função cosseno, tá aí, ó. E mais 5 imagens menores que são relativas para cada alternativa, né? Eu vou comparando com cada alternativa, até para tornar essa resolução com aproveitamento didático melhor. Então, a função cosseno aqui, ó, nessa imagem maior. Eu tenho que saber, por exemplo, que ela tem o valor máximo 1, o valor mínimo aqui, ó, menos 1, e que ela tem um período de 2π. Começa aqui, vamos dizer que começa, na verdade ela não começa aqui, mas vamos colocar aqui, se eu usar esse ponto aqui como início dela, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. E vai, vamos dizer assim, finalizar aqui, ó, em 2π. Por que finalizar aqui? Porque a partir de 2π, ela recomeça a fazer o mesmo desenho. Olha só, ela segue aqui descendo, ó. Vai vir aqui e vai repetir o desenho, né? Vindo aqui até o menos 1 e aí repete. Ok? Bom, então agora que eu já sei como é o gráfico da função cosseno, tem essa característica, essa formação aí, eu vou analisar cada alternativa. Então aqui vai usar para a alternativa A, essa figura para B, essa aqui para C, essa aqui para D e essa aqui para a alternativa E. Então vamos pensar na função da letra A, seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado. Isso é a mesma coisa que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x também, e isso é igual a 1, né? Isso aqui é a relação fundamental que resulta 1. Então, na realidade, g de x, na letra A aqui, g de x está sendo 1. E como que é o gráfico de uma função constante, né? De uma função igual a um número? É uma paralela ao eixo x, passando justamente daquele ponto da constante, no caso ali no 1. Então vai ser uma reta aqui, ó, paralela a x, passando no 1. Então, transferindo isso para a letra A aqui para o gráfico, ó, juntando as duas no mesmo sistema, eu tenho aqui uma reta paralela passando aqui no 1, ó, que é no pico, vamos dizer assim, né, da função cosseno. E aí aqui eu tenho um ponto em comum, já que eu tenho outro, aqui eu tenho um terceiro, e isso sucessivamente, porque essa curva aqui ela segue, ó, indefinidamente. Então eu teria aqui outro ponto e assim por diante. Então, na verdade, eu tenho aí infinitos pontos. Tá, então, infinitos pontos comuns, já que essa reta, então, vai passar sempre no 1, e a função cosseno também vai sempre até 1. Então, cada vez que ela vai até o seu ponto mais alto, eu tenho um ponto comum. Ok.
A letra B eu vou pular, eu já sei que é a resposta, então eu vou, de forma didática, eu vou deixar por último e vou para a letra C. A letra C diz que é 2 na x. Então deixa eu colocar aqui, ó, letra B. Letra B, g de x igual a 2 na x. Função exponencial. A função exponencial tem dois tipos de gráfico. A função exponencial pode ser crescente, cortando o y no 1, ou pode ser decrescente, também cortando o y no 1. O que vai diferenciar uma da outra é a base. Ela corta o y no 1 de forma crescente subindo, se a base for maior que 1. Então vou pegar esse gráfico aqui, ó, vou colocar na sua forma geral, g de x igual a elevado na x. Então aqui é quando o a é maior que 1, e aqui é quando o a está entre 0 e 1. Como a minha base da alternativa C, ali, a base da exponencial é 2, é maior que 1, então eu tenho esse gráfico aqui para representar. Então é alguma coisa assim. Vai ficar letra C, tá aqui. Vai passar aqui no 1, nesse ponto. Então já tem um ponto em comum, né? E vai vir aqui, ó, subindo. Então observa que eu terei vários pontos, né? Ponto em comum, ponto em comum, ponto em comum. Como essa curva aqui segue, ó, eu tenho para cá também outros infinitos pontos comuns. Então eu tenho infinitos pontos. A letra D, que é logaritmo de x. Na verdade, isso aqui foi a letra C, né? Não é B, isso aqui é C. A B eu pulei. Então eu tenho a C, a letra D. A letra D, função logarítmica. Deixa eu fazer a função logarítmica aqui, então. Então eu vou colocar ela genérica. G de x igual a logaritmo de x na base A. Então tem dois comportamentos. Esse comportamento aqui, crescente, cortando o x no 1. Ou esse comportamento aqui, decrescente, também cortando o x no 1. Como que eu vou saber? Pela base do logaritmo, base A. Aqui é quando a base é maior que 1. E aqui quando a base está entre 0 e 1. Que é o caso, né? Porque na minha função da letra D, isso aqui é o mesmo que logaritmo na base 10 do x. Quando a base não aparece ali, eu sei que é 10. Portanto, uma base maior que 1, o gráfico fica com esse tipo de comportamento. Então, na letra D, eu tenho que cortar o x no 1. Aí eu preciso localizar esse 1, né? Aqui é π, é 3,14. Então, se eu arredondar para 3, aqui seria 1,5. O 1 fica mais ou menos, ou fica um pouquinho depois, fica um pouquinho antes, né? Aqui, então. Aqui seria o 1, mais ou menos, do eixo x. Portanto, vai fazer esse tipo de curva, passando 1. Então aqui eu tenho um ponto em comum. Deixa eu usar aqui. Ó, aqui eu tenho um ponto em comum. E essa linha aqui vai seguir, ó. Se essa linha seguir aqui por cima, eu só vou ter um ponto em comum. Se essa linha vier aqui, ó, por baixo, ó, eu terei mais infinitos pontos comuns.
né? Eu terei mais, pelo menos mais de 2 pontos comuns. E aí como que eu vou saber isso? Bom, eu vejo pela base, né? A base é, no caso, 10. Então vamos ver aqui. Eu não precisaria fazer isso, né? Porque eu já sei que ou vai ter só esse ponto ou vai ter mais de 2, né? Mas eu vou fazer rapidamente aqui. Arrumar um espaço para fazer aqui embaixo mesmo. Vamos pensar aqui nesse logaritmo com uma base, com um valor para x agora. Vamos supor aqui valor próprio 10. Acho que vai ficar bom. Logaritmo, a base aqui é 10 e de 10. Então aqui está o meu y. Logaritmo de 10 na base 10 vai dar 1. Então meu y vai dar 1. Aí eu tenho um par ordenado aí, formado pelo x igual a 10 e o y igual a 1. Então aqui longe, ó, aqui recém é o 3, ó, 3/14. Aqui seria 6,28. Então quando chegar aqui no x igual a 10, o que eu vou ter? Eu vou ter o y igual a 1. Então quando chegar aqui no 10, eu vou ter o y igual a 1. Então significa que a curva vai fazer alguma coisa mais deitada assim. E de qualquer forma eu vou ter aí mais de 1 ponto, né? Vou ter mais de, aliás, mais de 2 pontos. Ele só quer 2 pontos. Então eu vou ter mais de 2 pontos. Ok. Então letra D também não pode ser. Então já eliminei a A, já eliminei a C, já eliminei a D. Letra E, função seno de x. Bom, a função seno de x, ela funciona como se fosse um deslocamento da função cosseno, né, para direita aqui, ó. Ela vai começar aqui, vai até o ponto máximo 1 aqui, desce aqui, vem até o ponto mínimo aqui, sobe, até aqui, desce aqui, e assim vai. Aqui também, ó, vem até aqui, passa aqui, aqui vai ser o ponto mais alto, e assim vai. Bom, o que eu consigo perceber? Que nós teremos aí infinitos pontos novamente, né? Aqui um ponto em comum, aqui outro ponto em comum, aqui ponto comum, aqui ponto comum. Eu tenho aí infinitos pontos comuns, ok? Então também não serve. Infinitos pontos, ok? Então o que vai acontecer aqui? Na letra B, que é a única que eu não fiz ainda, que eu pulei, o que acontece? É uma função do segundo grau, f de g de x igual a x ao quadrado. Como que é o gráfico dessa função g de x igual a x ao quadrado? É uma parábola. Como essa função aí, ela não tem o b nem o c, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, letra B. G de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Como o b igual a 0 e o c igual a 0, portanto ela fica com o formato g de x igual a x ao quadrado, significa que a função vai ter seu gráfico com vértice na própria origem. Então é uma parábola com vértice na própria origem. Vai ser um gráfico com esse tipo de formação aqui, né? Então aqui está o vértice. Se eu quiser algum tipo de referência, eu penso, ó, x1, 2 e 3. Como é x ao quadrado, a função 1 ao quadrado é 1,
2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Isso vale também para o x igual a menos 1, menos 2 e menos 3. Então, o 1 estaria aqui. Então, 1 faria com o 1. Então, na realidade, essa curva aqui deveria ser mais acentuada, né? Deve ser mais aqui, ó. Mas, de qualquer forma, eu percebo que eu só terei 2 pontos comuns, que é justamente isso que ele quer. A função que possui somente 2 pontos em comum. Então, por isso, é a letra B. É o único gráfico aí que consegue, ou que demarca, né, 2 pontos comuns com a função f de x igual a cosseno de x. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.